Fala, torcida do Santa! Tem pré-jogo na área, Sergipe e Santa Cruz, começa o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu! Como será que o Santa Cruz vai entrar em campo? Como será que o Santa Cruz vai se portar diante de um jogo dificílimo? E diante de tantas diversidades que o Santa encontrou ao longo dessa reta final de primeira fase, hein? E aí, galera? De cara pra você, já tem um tabu de 30 anos que o Santa Cruz não vence o Sergipe na Arena Batistão. 30 anos. Será que é neste domingo? Vamos saber. Antes, dá um like pra gente, se inscreve aqui no canal, ative os sininhos para as notificações, fica ligado porque quando sair a escalação do Santa, vamos postar nas redes sociais, tá certo? Também nos shorts aqui do YouTube. E fica ligado porque o Santa pode vir com novidades. Será? Vamos acompanhar as últimas informações do Santa? Na tela para você. Essa partida marca a ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo da volta já vai acontecer na Arena. O técnico Marcelo Cabo disse que espera um jogo equilibrado. Quer montar também um time equilibrado. Não vai contar com Ariel. Sentiu a panturrilha durante essa semana. Está regularizado, mas não vai entrar em campo. Então o jogador está fora, já é o primeiro desfalque da partida. Como o Santa começa fora, Marcelo vai buscar um equilíbrio desse time em relação aos últimos jogos. Espera ter ele uma equipe equilibrada, né? Ele fala muito em equilíbrio, né? Falou muito na entrevista coletiva em equilíbrio, principalmente sem bola. E o Marcelo não deve mexer tanto na equipe assim. As dúvidas: defesa e meio-campo. Na zaga, Matheus Vinícius disputa a posição ali com o William Alves. O William Alves entrou e foi bem, né? Foi titular na vitória do último domingo contra o 13. João Pedro e o William Júnior. Também os dois estão brigando ali no setor de criação. Eu vou opinar. Eu iria com o William Júnior e colocava o João Pedro no segundo tempo. O Renato, atacante, foi expulso na partida contra o 13, né? Recebeu o segundo cartão amarelo ali quando estava comemorando o gol. E aí está fora do jogo. O Ariel, como eu falei, também é desfalque. Então o Santa Cruz deve entrar em campo com a seguinte formação: Rock Kennedy, Yuri Ferraz, Eurico Lima, Matheus Vinícius ou William Alves e Natan na esquerda. Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli, João Pedro ou William Júnior. Para mim, eu iria com o William Júnior. Tiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo. Esse ataque já foi titular, né? Então, Renato estava ali na posição, mas esse ataque já está entrosado. O Marcelo Cabo também falou na coletiva, e a gente vai mostrar já já aqui no pré-jogo, essas duas contratações, né? O Ariel, que eu falei, e o Adailson. O Adailson já está regularizado, inclusive o Viniora está lesionado, o Renato está suspenso, então pode ser que o Adailson apareça, é um jogador de velocidade, tem boa definição no último terço do campo, então quem sabe aí ele já aparece para esta partida. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar aqui a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, falando desse primeiro mata-mata e falou sobre tudo, toda a semana do Santa Cruz, que a gente passa limpo agora. Põe no ar. Queria que você falasse sobre esse jogo, né? Jogo importante, primeiro jogo do mata-mata contra o Sergipe. No jogo passado, né, você poupou alguns jogadores, teve aquela, né, dúvida, né? E agora, o time está pronto, vai ter mistério? Fica à vontade. Bom dia a todos, prazer tê-los aqui. Time pronto, né? Finalizamos aqui toda a preparação feita em Recife. A gente tem o último treino amanhã lá em Aracaju. Semana boa de trabalho. A gente gostaria de poder contar com todos os atletas, mas infelizmente não vamos poder contar com o Renato pela suspensão. Mas aquela medida que a gente tomou acabou dando certo, a gente venceu o jogo. A gente joga o segundo jogo em casa e vai ter quase que a totalidade do grupo à disposição. É um mata-mata, eu reputo que é um período de 200 minutos, né? É uma mata-mata de 200 minutos. A gente tem o primeiro jogo em Aracaju, depois decidimos na Arena, e a gente sabe que é um mata-mata que começa lá, termina aqui, então a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Para que a gente possa enfrentar a equipe do Sergipe. Marcelo, boa tarde. João Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Marcelo, o Santa Cruz chegou na fase decisiva da Série D, onde não há mais margem para erros.
como tem sido o trabalho de foco e concentração com o elenco para evitar deslizes que possam comprometer a classificação. Como eu havia falado logo após o jogo contra o 13, é um momento de erro zero e eficácia máxima, né? A gente já vem trabalhando, né, essa concentração, essa força mental, já depois do jogo do Horizonte, e essa semana a gente chancelou isso, conscientizamos atletas que agora a gente tem períodos para que a gente possa chegar ao nosso objetivo. O objetivo do acesso são 6 jogos, mas não adianta a gente pensar no terceiro jogo se a gente precisa única e exclusivamente focar nesses 2 jogos do Sergipe. Então a gente vai passo a passo, meta a meta, sabemos que muda o formato e o perfil da competição. Agora a gente passa a jogar uma Copa, né? Que são fases de jogos de ida e volta, e a gente chega muito forte, muito bem preparado mentalmente, tanto física, técnica e taticamente. Sabemos que não vai ser fácil enfrentar a equipe do Sergipe, a gente já fez todos os estudos, todas as análises, sabemos que é uma equipe que chegou a esse momento com mérito, mas a gente está bem preparado para buscar essa classificação. Marcelo, bom dia. O Santa trouxe 2 atletas para o mata-mata, 2 atletas que jogam na frente, né, dos atacantes, mas como você bem falou, é uma competição diferente agora. O seu time teve essa característica muito forte, né, de um ataque muito efetivo, principalmente ali no começo da competição. No segundo turno deu uma caidinha ali, mas agora também, mais uma vez, mais 3 gols. Para esse jogo contra o Sergipe, um jogo de ida, a gente pode esperar um Santa Cruz mais propositivo, um Santa Cruz mais reativo, levando em consideração de que a gente tem um jogo de volta, então um resultado positivo lá, obviamente os 3 pontos lá é o que a gente quer, o que o Santa Cruz vai buscar, mas o que a gente pode esperar desse Santa Cruz lá e também em relação aos atletas que chegam, como você pretende utilizá-los? Bom dia. Bom dia. A gente vai ter uma equipe equilibrada, né? É uma equipe equilibrada, respeitando as fases do jogo, né? A gente está bem preparado para qualquer fase do jogo. Eu dou exemplo do jogo por 13. A gente teve um planejamento, um desenho, uma expulsão aos 27 minutos, faz a gente recalcular o jogo dentro do próprio jogo, mas a gente estava preparado para aquela circunstância, de jogar com a menos, um potencial maior na bola parada, na transição. Então eu digo que a palavra de ordem nesse mata-mata é equilíbrio. A gente, quando tiver a bola, a gente vai ser propositivo, vai buscar o gol, e sem a bola a gente vai ser uma equipe como a gente foi, uma defesa sólida, com uma marcação acirrada, encurtando o espaço do portador da bola. Então, assim, eu reputo que vai ser assim, um comportamento de equilíbrio do Santa Cruz nesse mata-mata. São opções, né? A gente estava muito atento ao mercado, trouxemos aí 2 jogadores com a característica que a gente precisava, né? O nosso atacante... Não, Ariel. O Ariel com aquela característica mais de pivô, cabeceio, homem de área, com a área mais pesada, que a gente necessitava mais dessa característica. E o Adailson, pela questão da lesão do Viniora e a suspensão do Renato, a gente teve que... Já estava entendendo que poderia trazer mais um extremo de velocidade dentro das opções que a gente viu no mercado, e é um jogador que eu já tinha enfrentado ele quando eu estava no Remo, pela Copa do Brasil, Remo São Luís, e a gente vem monitorando esse atleta. Era uma característica que a gente vinha buscando, um jogador de velocidade, um jogador que tem uma boa definição de último terço, e assim, a gente precisava ter opções, porque vai acabar as inscrições, depois você não pode trazer mais jogadores. Então a gente precisa ter todas as opções ali disponíveis para que a gente possa escolher as melhores. E em relação à torcida, obviamente, mais uma vez, a torcida de Santa Cruz já esgotou o que tinha de ingresso para lá, né? E há ainda uma efêmera possibilidade de que se tenha mais ingressos, mas, enfim, o próprio Dico Uley falou, né, que não vai aceitar que a torcida de Santa Cruz esteja em maior número do que a torcida do Sergipe. O que você espera, mais uma vez, da torcida de Santa Cruz, a quilômetros de distância no Recife? Essa torcida que tem mostrado que não larga o osso, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre a torcida A, a torcida B, a torcida X, porque para que a gente não crie nenhum tipo de rivalidade. Quando você fala assim, a torcida adversária não pode ser maior que fulana, a local não pode ser, porque você acaba criando, tem que ter cuidado quando a gente fala isso para
para não criar nenhum tipo de rivalidade. O treinador tem que estar preocupado com o jogo, com o campo, correto? E eu falo da minha torcida. A minha torcida é a torcida espetacular. Acho que foram algumas horas que foram vendidos todos os ingressos. E se abrir outro lote, a minha torcida vai comprar outro lote. Se abrir outro lote, ela vai comprar outro lote. Que minha torcida é espetacular. Agradecer ao nosso torcedor que comprou todos os ingressos. Eu sei que vai comparecer em massa. Ele é o nosso maior patrimônio, é o nosso 12º jogador. E que o nosso torcedor vá nos apoiar, que ele faça uma festa e que ele seja nosso 12º jogador. E esperando o comparecimento em massa, como sempre, o nosso torcedor comparece fora de casa. No jogo contra o 13, a expulsão do Renato acendeu um alerta sobre o controle emocional. Como a comissão técnica está lidando com esse aspecto psicológico dos atletas, especialmente nos momentos de maior pressão? A gente trabalha muito essa questão emocional. Só para vocês entenderem, a gente, na minha palestra, tem uma palestra sobre arbitragem. A gente faz ali 3, 5 minutos, a gente coloca o árbitro, o perfil do árbitro, a média de cartões dele amarelo, vermelho, quantos jogos apitou, a gente faz um compilado e uma palestra sobre o árbitro. Isso é muito bem trabalhado para a gente internamente. Eu não tenho esse dado, mas eu, sem sombra de dúvida, talvez o Santa Cruz seja o time que menos tomou cartão amarelo dentro dessa competição. Eu tive 3 jogadores suspensos por cartão amarelo, e 2 expulsos. E o Renato foi por uma emoção, pelo gol, e não lembrou que subiu na escada. Eu ainda acho que é um amarelo exagerado, o cara está comemorando. Antigamente, o cara pulava na geral lá no Maracanã, comemorava o gol, pulava na geral no braço do torcedor, voltava. Acaba tirando o brilho, mas eu também entendo a responsabilidade da comissão de arbitragem para que não tenha um problema maior. É uma coisa assim, né? A gente quer emoção, a gente quer uma coisa diferente na comemoração. Meu jogador subir a escada e ir lá abraçar meu torcedor, cara, que foi lá, pagou o ingresso, pegou chuva, é um pouquinho desse contato, mas também entendo a responsabilidade da comissão de arbitragem. Mas a gente tem trabalhado essa questão de se você perder um jogador para uma questão de um jogo, pode ser decisivo do acesso ou não, da permanência ou não. Mas isso internamente tem sido trabalhado, essa questão mental e equilíbrio dos nossos jogadores dentro das ações dentro do jogo. Marcelo, eu queria que você falasse da importância desse primeiro jogo fora de casa, de buscar o resultado, até porque o Santa decide jogando na Arena de Pernambuco. Qual a importância, então, dessa partida em relação ao resultado? A gente tem resultados positivos fora de casa, dentro do campeonato. A gente venceu, a gente acabou empatando. Tivemos até fora de casa um equilíbrio, entre vitórias, empates e derrotas. Então, assim, você como visitante ter esse equilíbrio é muito importante. Nós temos aí 2 derrotas fora de casa, 3 vitórias e 2 empates. Então, assim, reputando que é um percentual de aproveitamento bom fora de casa. Não é extraordinário, mas é bom. Mas a gente também sempre quer mais, a gente quer sempre melhorar essa performance, esse aproveitamento fora de casa, e é o que a gente vai fazer. Como falei anteriormente, a gente começa o mata-mata fora e define em casa. Então, a gente precisa ter muito equilíbrio, o copo meio cheio, para poder ter esse jogo fora de casa muito equilibrado, mas a gente vai para buscar o resultado positivo fora de casa. E o Sergipe? Falar um pouquinho do adversário, do Santa Cruz. Como é que chega o Sergipe para esse jogo na Arena Batistão? Na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Gipão ficou na 3ª colocação do grupo A4, 22 pontos atrás do Lagarto, que também é de Sergipe, e do Asa, de Arapiraca. O técnico da equipe, velho conhecido do torcedor pernambucano, hein? Dico Uley. Ex-retrô, chegou ao Sergipe para disputar a Série D com carta branca e fez uma enorme reformulação no elenco. Avançou para a segunda fase com a melhor defesa, 3º melhor ataque da chave. Tem umas alterações no time titular, ao longo da campanha foram feitas. O Alan Alves, que é o goleiro, Caio Ferraz, lateral direito, Matheus Henrique, zagueiro, e Reni Max, que é atacante. Foram os únicos a atuar em todas as partidas. As demais, todas elas, o técnico Dico Uley mexeu. O Dico, que gosta de variar os esquemas, já atuou com 3 zagueiros, já atuou com 2 atacantes, naquele tradicional 4-4-2. Então, vem com surpresas. O técnico Dico Uley, técnico do Sergipe. Os atacantes, Reni Max, Matheus Sacramento, eles estão dividindo a artilharia do ano. São 6 gols cada. Só que
são 3 de Rene e 4 de Sacramento na Série D, tá? Tem Pedro Maicon, que já passou aqui pelo futebol pernambucano, foi artilheiro, né, do Campeonato Pernambucano também, o Pedro Maicon, pelo Jaguar, né? Mas aí ele sofreu uma lesão por lá e o departamento médico está se recuperando. Os bastidores do Sergipe, meio conturbado no início de julho, né? O presidente Júnior Torres renunciou, mas aí o time conseguiu a classificação e os alvirrubros não avançavam de fase na fase de mata-mata da Série D nas últimas 3 edições do Sergipe. Sergipe ainda está disputando a Copa Governo do Estado, que garante vaga na Série D de 2026. Mas foco agora é a Arena Batistão, 4 da tarde, e a volta vai ser na semana seguinte, na Arena de Pernambuco, no próximo dia 10. Santa, tem condições de vencer? Tem. Se o Santa voltar a ser o Santa da primeira fase, das primeiras rodadas. Até o jogo contra o Ferroviário, que foi 3-1. Se aquele ímpeto tiver... se ele for repetido, o Santa vence a partida sim. E aí quebra esse tabu de 30 anos aí que não vence a equipe sergipana. Os problemas extracampo, questões de SAF, não é para se falar disso agora. Inclusive a SAF fez um aporte aí, adiantou uma verba para o Santa Cruz, a expectativa é inclusive pagar salários, deixar tudo em dia, então o Santa tem a faca e o queijo na mão para avançar nesse primeiro mata-mata, fazer um resultado logo fora de casa. Vamos torcer por isso, tá certo? Galera, dá o like aqui, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações, já escalações para você disponíveis nas nossas redes sociais, aqui no Shorts também do nosso YouTube, tá legal? No WhatsApp você também pode acompanhar todas as informações, é só se inscrever no canal, é de graça, meu amigo, minha amiga. Galera, e você pode se tornar um multiplayer, tá aqui, ó, seja membro. Clica aqui, a partir de R$ 1,99, mais barato que água mineral na rua. Você acompanha notícias quentinhas e exclusivas do Santa Cruz, tá legal? Boa sorte, tricolor! Logo mais, final da noite, tem melhores momentos, tem análise, tem entrevista coletiva, tudo aqui no nosso canal Multiplay. Tchau, galera!